A hora que você quiser. Ok. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo dos Três Elementos. Eu tenho aqui Emílio Garcia comigo. Tudo bem, eu achei que você ia começar com ok. Por que ok? Porque você fez assim, ó. Ok. Eu achei que você tava nesse pique energético, entendeu? Entendi. Aí de repente você começou... Eu achei legal. Desculpa frustrar suas expectativas. É, porque a minha expectativa talvez estivesse muito alta. Próximo vídeo eu prometo que eu começo com ok. Não, pra você tá começou no nível que eu queria. Que eu achei tá. que você não ia começar, Tá entendeu? bom. É isso. Retomando, eu estou sem roupas aqui para estar ao lado de Bruno do Zoomundo. Aê, voltou mais uma vez. Mais uma vez. Muito E a primeira bom. para mim, porque eu não estava na Você não tava da verdade. última vez? A live que eles participaram não tava. Tô aqui com meu amigo Pirula. Tudo bem, Pirulinha? Ah, tudo bem. Hoje estamos com convidados especiais, mas antes de mais nada, precisamos falar que Carlos Ruas está preso novamente. A gente não aguenta mais. Não aguenta mais, é insuportável. É muito difícil trabalhar com Carlos Ruas. Estamos repensando a participação dele constantemente. Exatamente. Se a gente não precisasse tanto de um desenhista. Mas agora tem uma coisa. Abaixo de 50 gramas ele não vai ser preso demais. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui... Não quis ver a gente. Não, cara, me recusei. Me avisem quando forem embora. Vocês, o Henrique do Estranha História. Pô. É assim, Carlos Ruas, ele tem seus preferidos. Eu sou uma pessoa difícil. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas que bom, cara. Que bom que a gente conseguiu se ver. E você tem uma tatuagem agora que eu tô vendo. Essa aqui foi a primeira, que é o símbolo do Zoomundo, né? Do nosso canal. Perfeito. Que é tão, assim, no trabalho, que até tatua o trabalho na Mas gente. tem uma espada com dinossauros em cima. É, essa daqui são minhas duas nerdices. É a espada do Senhor dos Anéis, né? Que no começo ele corta o anel da mão do Sauron. E aqui é a Sociedade do Anel, só que trocado pelos personagens de Jurassic Park. Ok. Então, dois filmes que mudaram minha vida. Uma collab. É uma sensacional, collab. né? É uma collab. Quando o Senhor dos Anéis encontra, né, os dinossauros, né? O Senhor dos E aí Dinossauros. cada um é um personagem. Cada um é um personagem. Tem É os hobbits, que são que espécie? Não, essa aqui são os personagens do Jurassic Park. Ah, não. Ah, são os personagens do... Ah, eu isso, não tinha eu visto substituí. que tinha os... É que eu tava vendo só... Tava um pouquinho só virado desse pro braço, lado eu só aqui, tava né? vendo os dinossauros. Então tem Demais. 4 dinossauros mais clássicos e os 5 humanos da história também. Não, bom demais. Ok. Excelente. E assim, por que o Bruno tá aqui, gente? Eu trouxe ele aqui, um dos motivos é para conseguir falar de um assunto que eu sou apaixonadíssimo, que é a história do nosso planeta. E principalmente os estranhos animais que já viveram. Eu acho que as crianças adoram Pokémon, por exemplo. Adultos adoram Pokémon. É uma coisa apaixonante. Não importa a idade, as pessoas colecionam, assistem. E eu fico assim, por que isso também não ocorre com os Pokémons que realmente existiram? Que são dos períodos, das eras que nosso planeta já teve, que animais que entraram em extinção, mas eram perfeitos Pokémons. Por que eles não são tão cativantes quanto os da cultura pop? O que o marketing está fazendo de errado na ciência para que esses bichos não sejam tão cativantes? Para mim, um dos motivos são os nomes. Porque Pokémon são nomes fofinhos. A Fácil ciência... lembrar de Pikachu. Exatamente. A ciência faz uns nomes complicados. Perde uma oportunidade de fazer um nome fofinho aí. Anomalocaris. Nossa, que... Chama de Anu. Anu. Ponto. Muito mais Inclusive, interessante. tem Pokémons que são baseados nos bichos que a gente vai falar hoje. Tem Pokémons do jogo Pokémon que foram baseados nesses animais, em alguns desses animais. Ok. Mas que a é gente que vai o falar problema que eu vejo, e aí é um problema que a gente pode até começar esse papo aqui, que você trouxe muito bem, que é falar de palavras. Vou dar um exemplo para você de como a biologia erra muito. Uma das palavras que eu mais odeio em biologia é evolução. Evolução é um termo horroroso, porque quando a gente fala de evolução, de evoluir no português, ele tem um significado diferente do evoluir em biologia. Entendi. E aí sempre que a gente pensa em evolução na nossa vida, olha, você precisa evoluir na vida, Carlos Ruas. Eu sempre estou pensando em melhora. Faz sentido. Você precisa melhorar de alguma maneira. A minha versão anterior era pior do que a versão de agora. Minha versão de agora é melhor. E a hora que a gente pega o termo evolução em biologia, ele não tem nada a ver com melhor, ele tem a ver com mudança. Porque eu estou me adaptando ao novo ambiente Na que verdade, se apresenta. Cara, Era uma ótima versão anterior daquele ambiente e é uma ótima versão atual para esse novo ambiente. E isso é uma coisa super importante. É isso, só que não é só isso. O cuidado que a gente tem que tomar é que quando a gente pensa em seleção natural, a gente está pensando na sobrevivência do mais apto. Sim. Mas evolução não precisa nem disso. Então pode ter uma mutação que teve um efeito de mudar a sua pena de laranja para amarelo, que não teve nenhum efeito prático na sua reprodução, mas só de mudar de laranja para amarelo já é evolução, porque mudou a frequência alélica na população de uma geração para outra. Então o termo evolução, ele é um problema porque ele é um termo comercialmente ruim para a gente vender o conceito. A pessoa leiga acha que é sempre que o bicho
bicho tá sempre se aperfeiçoando Exato. da melhor forma possível dele. Exatamente. E uma coisa interessante é que no livro da Origem das Espécies do Darwin, ele só fala a palavra evolução uma única vez, na última página do livro, na primeira versão. Ah, é? Só que por algum motivo, o livro tem várias páginas, mas por algum motivo, as pessoas pegaram essa palavra e acabou popularizando ela. Ah, o editor. É sempre culpa. O editor lá, junto com o marketing. Não, tem que bombar, tem que viralizar. Vamos pegar essa palavra aqui. Pode Completamente fora de contexto, assim. Isso, e aí ela sai de contexto e você perde. E aí, concordando com você, acho que a gente vende muito mal as coisas e aí ela perde força. Então, a gente pode falar da natureza de maneiras... E aí o nosso trabalho, o trabalho do Zomundo é brilhante nisso, que é chegar e falar, cara, esse cara que tem um nome estranho aqui, ele é mó legal, dá uma olhada pra ele. E aí explicar a história desse cara, apesar dele ter esse nome estranho. E às vezes até a cara é estranha, né? Muita gente fala assim, não, esse bicho é muito feio. E eu, como biólogo, cara, raras vezes eu acho um bicho feio. Porque eu olho e falo, mano, esse bicho é mó da hora, velho. Esse bicho é legal pra caramba. Não, mas ele é cheio de espinhos e apêndice e tudo mais. Então, cara, olha só que foda. Ele tem uma cara que parece um martelo. Como esse bicho não pode ser legal? Olha a cauda dele, como é legal. E então acho que tem isso. Antes da gente começar a falar dos bichos, você estava conversando em off ali comigo, Bruno, até para as pessoas terem uma noção de quanto tempo já se passou na história do planeta e quantos mundos diferentes alienígenas já existiram aqui entre nós, não entre nós, mas antes de nós, em nosso planeta, e a variabilidade desses mundos que já existiu é impressionante. E você estava tentando me explicar um pouco sobre isso. Pois é, eu gosto muito de usar uma medida, né, que é a jarda, que a gente pode fazer no nosso próprio corpo, né? A jarda é a medida que vai da ponta do nariz à ponta do dedão com os dedos fechados aqui, né? Então, ou seja, futebol americano... Eles correm isso aqui, mais ou eles menos. usam jardas. Né? Hoje, a jarda, ela tem um padrão fixo, certo? Tem uma quantidade X. Entendi. Mas quando ela foi criada, com base no rei Luís XV, se não me engano, ia da ponta do nariz do rei à ponta do dedão do rei. Que é sensacional. Eu não sabia disso. Que é uma péssima ideia, né? Você colocar uma pessoa como fonte de medida. E é do rei. E é do rei. É. E é do rei. Mas é igual o pé. Você nunca pensou por que um pé chama um pé? É porque os caras pegavam essas medidas arbitrárias. Não é que o metro também é arbitrário, mas é um pouco menos arbitrário. Quantos pés tem? Isso, mas é por isso. É porque você pegava o pé de alguém e essa era a medida. Geralmente o pé do rei. E a aí, jarda do rei. E aí, se um rei morria e outro assumia, aí mudava o tamanho da jarda, mudava o tamanho do terreno que você tinha. mudava o tamanho do rei. Mudava o tamanho do rei. O problema era você levar o rei pra medir todas as vezes, né? Imagina. Pelo Tem menos uma ele... briga ali, você fala assim, tem que ir lá buscar o rei e levar ele pro outro lado da França pra ele ficar de braço Agenda esticado. cheia, hein, rei? Pô, é pesado. Rei, o inimigo está atacando. Pera aí, aí. que o Zé tá exato. terminando pra saber se o galinheiro fica mais pra ali, pra lá, porque a briga de exatamente famílias isso. aqui está terrível. Por isso que o rei merece tudo que ele tem, porque puta trabalho, né? Tá. Cara? Não é fácil. Tá, então as jardas. Aí é Vamos jardas. lá. Aí então, o nosso planeta nós sabemos hoje, temos datações bem precisas, que ele tem mais 6 ou mil menos anos. 4,54 a 56 bilhões de anos. Uau. É muito tempo. E aí você pensa num primatinha que somos nós, que temos um tempo de vida de 80 anos. Pra gente, 100 anos é muito tempo. Sim. 1000 anos é muito tempo. 10 mil anos é muito tempo. Quanto mais 1 milhão, 1 bilhão de anos. Então é muito difícil das pessoas enxergarem isso. Então eu gosto de usar esse exemplo, se a gente colocar como se o primeiro dia da Terra fosse na ponta do nosso nariz, a ponta da nossa unha fosse hoje, Tá. quando que surgem as coisas? Né? Então a vida no nosso planeta vai aparecer mais ou menos só no nosso ombro. Então todo esse período aqui, do meu nariz até meu ombro, não tinha Isso vida vai na dar 1 Terra. bilhão de anos? Vai dar mais ou menos uns 500 milhões de anos. 500 milhões de anos, É. perfeito. A gente tem evidências de vida já, com certeza, com pelo menos 3,8. E assumindo que os fósseis não são as primeiras evidências, Perfeito. que elas surgem um pouco antes e tal, Seriam deve uns 4. ter mais ou menos uns 4 bilhões de anos a vida. Legal. Só que assim, se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse pro planeta nessa época, você ia olhar assim e falar, tem porcaria nenhuma aqui. Porque as formas de vida eram bactérias, seres microscópicos, você não ia enxergar. As primeiras formas de vida macroscópicas que você poderia ver com o seu olho vão surgir mais ou menos no seu pulso, Cara, é muito. aqui. Olha quanto tempo de história do planeta Terra que se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse para cá e olhasse, você não ia ver nada. Agora, se você pegasse um microscópio, uma gotinha de água do mar, você ia ver ali, beleza, Tá. tem vida. Os dinossauros que as pessoas... Nossa, o dinossauro é muito antigo, é muito velho, né? Os primeiros dinossauros, que são brasileiros, inclusive, vão aparecer mais ou menos na metade do dedão. Cara, é muito recente. É muito pouco tempo.
Pouquíssimo tempo. Muito pouco errado. Pouquíssimo tempo. Os últimos dinossauros, que é quando o asteroide cai aqui e mata eles, na metade da unha, há 66 milhões de anos. E cada vez que você lixa a sua unha ou rói a sua unha, você está acabando com a história da humanidade. Quando você se sentir especial e que o universo gira por sua causa e tudo está interligado e existem motivos estelares para você existir, ligado às suas emoções, tudo, lembra disso. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, se a humanidade continuar no ritmo que a gente está agora e surgir uma outra espécie inteligente daqui a 100 milhões de anos, é provável que a gente não deixe nem registro fóssil, que a gente está vivendo num período de tempo rápido, tão curtinho, né? é tão rápido que, e registro fóssil a gente sabe que não é algo simples de acontecer, frequente e tudo mais, é provável que a gente não deixe nem registro fóssil. Que eles nem saibam que a gente existiu. Saberia que aconteceu alguma coisa, porque Isso. a gente tem, por exemplo, marcadores das bombas atômicas. Então, íons radioativos. A gente tem contaminação por plástico nas rochas. Que vão Então, continuar por por muito depois que milhões de algo anos. ocorreu nesse período. Isso. Mas não necessariamente que foi um primatinha grande. Não, e quando começaram a encontrar os Nokias? Aí esses talvez vão aí ser é foda. Fossilizado, né? Aí é foda. Aí, a dúvida- sim. Mas daí eles vão pensar que foram os Nokias, que era uma espécie Pode que ser. criaram as coisas Os que eles estão Nokiasauros. achando. Fóssil de Nokia, olha esse bicho Olha só aqui, esse né? bicho, que interessante. Olha essa carapaça Ele tinha dura, né? botões, essa carapaça dura, que forma, como eles se reproduziam. Cara passadura, nós temos estatus, nós temos, Exato. na evolução temos Exato, várias evidências. sempre Então existiram. ele está nesse grupo aqui. Esse grupo aqui, né? E aí você tem vidas de todos os tipos, cores, sabores, formas, né? E o Cambriano foi quando deu essa explosão. Né? Foi, porque o que acontece no Cambriano? Assim, o Cambriano é um momento em que você tem uma explosão no número de fósseis aparecendo, porque pouco tempo antes a vida tinha acabado de inventar uma solução que foi muito importante, que foi o esqueleto, que é a parte dura no corpo. E como o esqueleto é a parte dura, demora mais para ele se decompor e ele acaba fossilizando mais no registro fóssil. Então dá a impressão que, nossa, agora explodiu de vida, mas não necessariamente. É que agora temos muitas formas de vida com partes duras que fossilizam mais fácil. Explodiu de vida com o esqueleto. Com o Isso. esqueleto. Que aí deixou registro. Isso. Faz sentido. E aí você sabe que um dos animais que ajuda a gente a explicar a origem do esqueleto, a gente encontra aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, numa cidade que chama Corumbá. Então o bicho é a corumbela. É Corumbela. o bicho de Corumbá. Ele Bom nome, Corumbela. Corumbela é nome Esse de não é Pokémon. difícil. Esse é nome de Pokémon. Nome legal. Corumbela é nome de Pokémon, O que a claramente. Corumbela fazia? A corumbela era um tipo de um tubinho. Ela corumbava. Ela corumbava. É o golpe da corumbela. Boa, Emílio. Boa. A gente tá procurando nome. Ela era um bicho, provavelmente de corpo mole, mas que secretava uma carapaça dura, uma casquinha dura por fora, tipo um tubinho. Tem alguns animais que fazem isso hoje Até em dia, hoje. né? Tem alguns poliquetos marinhos que fazem isso. Parentes distantes das minhocas que fazem isso no mar. Então eles secretam um tubinho duro e vivem aqui dentro para se proteger. E o interessante... Dentro do tubinho? Dentro do Isso. tubinho. Ah, tá. Dentro Como do se fosse um conezinho de sorvete. É. E aí o bicho vive lá dentro. Só que ele que produz a própria casquinha. Ok. É um bichinho da concha. É como se fosse, só que ele não é grudado na concha igual um caracol é, por exemplo, Tá. grudado na concha. Ele Isso. produz ali, mas ele tem a movimentação mais livre. E por que isso acontece? Olha só que interessante. Pouco tempo antes, eles surgem, a corumbela deve dar de 560 milhões de anos, mais ou menos. Pouco tempo antes, a gente teve uma época que a gente chamou de criogeniano, que é a famosa Terra bola de neve, onde teve uma glaciação tão grande no nosso planeta que o planeta inteiro quase congelou, só não ficou congelado nas regiões muito próximas ao Equador e em regiões que eram perto de vulcão e tal, que não congelou. Só que pensa, o mundo inteiro congelado. Quando esse período passou, e o mundo voltou a não ser congelado, né? Nós tivemos várias eras do gelo ao longo do tempo. Esse gelo derretendo, ele foi dissolvendo muitos minerais dos continentes e levando para o oceano. E um desses minerais que foi muito sobrecarregado no oceano foi o cálcio. Então os bichos que viviam ali, eles tiveram que lidar com esse excesso de cálcio. Era um problema. Chegava a intoxicar eles de tanto cálcio que tinha. Alguns desses bichos inventaram modos celulares de pegar esse cálcio e expulsar ele para fora. Então misturava com outros elementos e jogava para fora do corpo. Porque senão você morre com aquele negócio dentro de você. Porque Se você senão- jogar pra fora, ponto. Exato. É como se você estivesse excretando. Como Isso, se fosse tá. cocô de cálcio.
jogando pra fora. Só que no que ele joga pra fora e vai se acumulando, ele foi formando uma coisa dura em volta do bicho. Porque aquilo cristaliza em volta dele, o que ele colocou cristaliza. E assim vai se criando o cálcio a seu favor, uma adaptação. Exatamente. E assim surgiram os primeiros esqueletos da história do planeta. Olha que legal. Você perguntou de concha, é outra constituição química É outra também, coisa. é diferente da concha. Tá, mas é legal que eu nunca tinha parado pra pensar como é que surgiu o esqueleto, né? A gente sempre acha que mesmo com evolução, não, já tinha ali o esqueletinho bonitinho. Não. Joelho e pé, Exato. ombro, já tava tudo ali. Não, era bem diferente. Por que foi uma vantagem? Porque, beleza, o bicho podia ter só ficado com uma coisa dura desnecessária. Mas foi uma grande vantagem, porque nessa época você tem outros bichos estranhos, tipo o Dickinsonia, que parece uma meleca, uma ameba grande. Era um animal, a gente sabe que era um animal porque tem moléculas de colesterol preservadas, e colesterol é uma biomolécula que só animal produz. E como que ele predava? Ele era um predador. Ele ia, ficava em cima do bicho que ele queria comer e ejetava enzimas. Vomitava em cima do bicho. Botava ali, só que não tinha boca, não tinha sistema digestório, não tinha nada. Só secretava essas enzimas em volta, ia digerindo o animal, e depois ele ia pegando por difusão, na pelezinha dele mesmo, ia puxando os nutrientes. Isso é tão legal, porque hoje a gente, se vai criar um bicho estranho, a gente bota olho, a gente bota boca, que é o nosso repertório, a nossa referência. Mas, gente, a gente tá falando de uma época em que não existia boca ainda. Na evolução, ainda ia surgir olho, ainda ia surgir boca. Então, como é que eles faziam? Era completamente diferente. Mas isso é uma coisa legal que você tem que tomar cuidado. Que tem bicho que faz isso até hoje. Tem organismo que se compõe. Não é que eles deixaram de existir. Só não tem esse. Mas tem bicho que não tem boca, tem organismo que não tem boca até hoje que faz a mesma coisa. E não virou hegemonia, né? Assim, hoje em dia tem muito bicho com boca por aí. Tem, mas não necessariamente. Não quer dizer que eles foram embora os que não tinham, né? Exato. Os animais mais antigos do mundo são esponjas marinhas encontradas na Namíbia. Dá mais ou menos 700 e poucos milhões de anos. Esponja marinha tem até hoje. Igual, muito muito parecido. É um bicho que está vivo desde 700 milhões de anos e que não teve até hoje. Muita mudança. Não teve muita mudança. E porque é evolução, claro, molecularmente mudou bastante, uma ou outra estrutura, mas se o padrão funcionou, significa que a seleção tá ok. Né? Não teve nenhuma fonte de pressão seletiva forte o suficiente para mudar elas. Se você pega uma foto dele daquela época e de hoje, você consegue identificar. É justamente isso. Exato. Você pega um especialista de esponja e mostra um fóssil de 700 milhões de anos, ele vai falar, é esponja. É esponja. Não é a esponja que eu trabalho, mas é esponja do mesmo jeito. É esponja, é diferente. Mas é esponja. De um paquicetus e uma baleia. Né, que você vai ver, não, isso aqui é uma lontra, isso aqui é uma baleia. É isso. Exatamente. Exato. Esse é o rolê. E aí, depois que você teve esses primeiros esqueletos, que era uma grande proteção contra esses predadores... O que você tava falando era isso. A gente interrompeu, mas quando você tem um esqueleto, ele joga a substância pra te dissolver, não te dissolve. Não dissolve. Vai boa sorte tentando dissolver cálcio aí com enzima. É um escudo que você tem. E serviu como uma defesa contra esse predador. E foi tão vantajoso que, assim, em poucos milhões de anos, que pro tempo de vida da Terra é assim, isso fez com que quase todos os animais do próximo período já tivessem esqueletos duros. A maioria deles, que são os animais que vêm no Cambriano. Você falou do Cambriano, eu vou te fazer uma pergunta bem com nomes de biologia. Você fala de aumento do registro fóssil, a explicação é porque você começa a ter esqueleto, aumenta em diversidade e abundância. Aumenta em diversidade e em abundância. Em tipo de bicho e em quantidade de esqueleto do mesmo bicho que você vai achar. Porque antes disso, você tem as primeiras tentativas de bichos que, assim, eram de filos que não existem hoje, sabe? Eram meio que a vida com tentativas que não foram pra frente. Basicamente, o que tinha e que continua existindo era esponja do mar e quinidário. Quinidários que são corais, por exemplo. Não tinha nem artrópode ainda. Não tinha artrópode. Não tinha. Os artrópodes surgem no próximo, que é no Cambriano. Os artrópodes também são no Cambriano. A gente tá falando de quinidário é água viva e coral. Você falou artrópode? Esponja do mar. Esponja do mar, e esponja do mar. E aí artrópodes são os bichos de casquinha. Caranguejo, insetos e tudo mais. Aí o grupo dos artrópodes surge no Cambriano. Que daí eles têm casquinha e vão deixar registro também. E deixam no registro fóssil. Exatamente. E aí você começa a ter muitos deles preservados, assim, de linhagens de artrópodes que não deixaram nenhum descendente, até primeiros artrópodes que, talvez esse bicho é mais próximo de um crustáceo, talvez esse é mais próximo desse aqui, de um aracnídeo. E vai indo. E um dos bichos mais estranhos que aparece nessa época é um bicho que o nome dele significa alucinação, que é o Alucigênia.
Ele significa literalmente alucinação. Outro nome bom de Pokémon. Podia ser só Alu. Alu, Alu. É verdade que eles têm que falar o próprio nome, né? A Lu funcionaria. Eu vi a foto desse bicho. Se a gente fosse Pokémon, a gente falaria o quê? Homo? Acho que sim. Humano. Ele parece uma minhoca. Tá. Tem um monte de espinho nas costas. E pernas. E um monte de pernas embaixo. Tá, isso é um artrópode? Isso é um panartrópode. Tá, então é dentro de um perfeito. grupo que assim, nem artrópode é. Tá. Tem gente que coloca ele perto daquele, não sei se você já viu aqueles vermes de veludo. Sim. Unicóforos, assim, são os bichos estranhos também. Talvez seja alguma coisa a ver. E durante muito tempo, por que é alucinação? O pessoal, quando descobriu, não sabia qual que era a parte da frente, qual que era a parte de trás, nem qual que era a parte de cima ou a parte de baixo. É verdade. Porque espinho em cima, perna embaixo. O que é cima, o que é baixo? Hoje coisa comprida pra cá no fóssil, Exato. né? Coisa comprida pra cá, coisa comprida pra cá. Bolinha aqui, bolinha aqui. E aí? E aí? E aí as primeiras interpretações eram que esses animais tinham as pernas duras, os espinhos ficavam para baixo, e em cima era tentáculo sensorial. Que era para tentar pegar alguma coisa, fazer isso. Mas hoje em dia a interpretação é outra, de que os espinhos eram proteção. Inverte, o bicho inverteu. Espinho atrás nas costas. Uma armadurinha. E embaixo perninhas. E vai andando. E aí, assim, fazendo uso também da cultura pop, quando a gente começou o Zoomundo, a gente fez um vídeo sobre a Lucigênia, assim, nos primeiros meses do canal. O link está aqui em cima, cliquem e vão lá no Zoomundo ver o vídeo. E muita gente começou a falar assim, nossa, que legal, do Attack on Titan. E eu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô tentando imaginar do Attack on Titan. Eu não vi muito Attack on Titan, mas eu tô tentando imaginar então, de onde veio. Então, se você não assistiu até o final, Até é o por final. isso que você não sabe. É por isso que eu não sei. Porque ao longo do anime, né, do Attack on Titan, tem uns gigantões enormes, assim, lutando, mostra que quem traz os poderes de Titã é um bicho estranho que é uma Lucigênia. Que é quando a primeira portadora dos poderes cai num buraco de árvore, ela cai num lago muito fundo e muito primitivo, e tinha um bicho que é o Alucigênia. É o Alucigênia mesmo. É o Alucigênia mesmo. Aí ele gruda nas costas, só que é enorme, o tamanho de uma pessoa. E na vida real ele era, 3 centímetros. E ele gruda nas costas dela e traz o poder. Entendi. Pra ela. Assim. Então aí a gente começou a falar, nossa, não fazia ideia, né? Que era do Attack on Titan. Mangá, botaram ali. Aí 8 meses depois o Bruno definhando, vendo Attack on Titan e faz... Exatamente. Aí eu comecei a assistir porque a galera ficou falando tanto. E Attack on Titan é legal pra cacete. Mas é muito legal. É muito legal. Inserirem um bichinho desse no mangá, né? E depois teve uma outra aparição na cultura pop, que pra mim é muito mais estranha, que é nos quadrinhos da Marvel, onde o Tocha Humana tá indo pra outros planetas e ele namora uma Lucigênia fêmea. É um alienígena. É um alienígena igual a Lucigênia. Você ouviu essa frase, né? Ele namora, sim. E tem até um diálogo entre os dois, onde ele fala, eu também gosto de você, queria beijar você, mas como que a gente faz? Aí a Lucigênia vira pra ele e fala, você é um explorador, você descubra. Aí daqui a pouco ela fala, você beijou errado. A boca é do outro lado, exatamente. Ele beijando e ela falando, né? Já é algo que você pensa, opa. Não, ela tá assim, será que eu falo? Tá tão bom. Deixa mais um pouquinho deixa quieto, aqui, né? Tá divertido aqui ainda. Uma vez eu tava lendo um artigo muito interessante, esse negócio que ela falou do uso dos monstros, baseado no que o Ruas tinha falado, que é como a gente não tem a capacidade de imaginar algo que a gente nunca viu ou que não existe. Os filmes, desenhos e séries, eles bebem muito na biologia, inclusive para montar os bichos. Então, mesmo assim, o alien, aquele negócio da boca dentro da boca, aquilo existe na biologia. Nem aquilo é uma criação. O cara tava vendo, ele falou, pô, olha esse bicho, que interessante. Aí ele vai fundindo um monte de bicho, né? No caso do alien, e aí ele cria o xenomorfo desse jeito. E ele segue os nossos padrões, né? Então, eles são bilatérios, então eles têm a cabeça, tem olho, tem isso aqui, então tem bastante coisa. Eu achei muito legal também, porque quando eu fui pesquisando os períodos e eras, os primeiros peixes não tinham mandíbula. Pois é. Então, assim, a gente está acostumado a ter mandíbula. Então, mesmo que a gente pense na evolução mais primitiva, a gente já pensa no peixinho já, né? Hello, my baby, hello, my darling. Já com mandíbula. E não, era um monte de peixe com a boca aberta. Tipo boneco inflável. Filtrando a água que entrava. Nunca tinha pensado. Não, tinha uns que tem uns dentinhos, inclusive. E aí, depois que surgiu o Abrir e fechar a boca. Abrir e fechar. Que provavelmente não surgiu para os animais comerem logo de cara, mas provavelmente surgiu para gerar uma movimentação de água para o bicho respirar sem precisar se mexer o tempo todo. Qual que é o nome disso na evolução, quando uma coisa surge que não é para comer, mas acaba se tornando depois? Exaptação.
Oi? Exaptação. Exaptação. Eu adorei aprender isso, porque muita gente fala, né, assim, a pena, até o bicho voar, né, como é que evoluiu, se ele só foi voar, o pássaro só foi voar lá na frente... Como é que é dar meio voo, né? Como é que é o meio voo? Quando ele tá correndo no chão, pra que serve a pena? A evolução selecionou a pena positivamente milhões e milhões de anos até ele começar a voar? Porque inicialmente não era pra voar. A ideia não era essa. Era, sei lá, equilíbrio térmico, proteger de piolho, eram outras coisas, né? E depois, por acaso, olha só, eu consigo planar, né? Olha só, e aí vai. Então é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então o maxilar não necessariamente podia ser para comer, podia ser para ajudar a criar um fluxo de água para o bicho respirar melhor. Tubarão hoje em dia, por exemplo, tem um problema que a maioria dos tubarões não pode parar de nadar, senão ele para de respirar. Ah, é? Então ele tem que ficar nadando o tempo todo. É que assim, como esses bichos respiram, eles têm as fendas branquiais, a água entra pela boca e passa pela fenda. E aí a hora que a água entra pela boca e passa pela fenda, você libera gás carbônico que está dentro do corpo na água e troca pelo oxigênio que está na água para dentro do corpo. Tá. Só que para isso você precisa de um movimento, do mesmo jeito que no seu caso você precisa de um movimento. Então, como que você respira? Você tem músculos que expandem a sua caixa torácica e isso puxa o ar para dentro. A hora que você quer jogar o ar para fora, você aperta a bexiga, joga o ar para fora. O tubarão não tem esse músculo. Não, ele não tem o movimento, ele tem que, só que aí ele não respira ar, então ele precisa que a água passe. Como que o peixe respira? Calma, então para a água passar, ele precisa ir para frente, exato, pra água vir para trás. De boca aberta, inclusive. De boca aberta para ele respirar. Isso. Mas daí você pega outros peixes, eles... E a hora que eles fazem isso, eles estão abrindo e tem fechando o opérculo aqui, que é um osso aqui que abre. Isso. É esse músculo? O osso. É o músculo que mexe o osso. Mas que aí ele consegue sugar e aí ele faz isso que o Bruno falou, que ele fica abrindo e fechando, porque isso gera um fluxo de água. O peixe foi mais esperto do que o tubarão, que tem que ficar... Mas tem uma coisa muito legal disso. É uma solução para um problema. Mas os bichos que precisam continuar se movendo, continuam existindo. Por isso que a Dory ficava, continue a nadar. Mas você pega tubarão, por exemplo. O tubarão precisa nadar o tempo todo para sobreviver. Pô, isso é um problema? Cara, para ele não necessariamente. Ele tá sempre se movendo. Ele tá aqui desde antes dos dinossauros. Ele tá aqui antes dos dinossauros. Assim, para adaptação dele, é ótimo isso. Isso, para ele tá tudo tranquilo. Funcionou, é uma solução que funciona. Seria melhor se não fosse? Seria, mas a evolução não se importa com melhoria. Ninguém quer melhorar ninguém. A evolução é um grande jeitinho brasileiro. Funcionou? Deixa. Maravilha. Tá ótimo. Funcionando. Toca o barco. Será que daria para fazer um esquema mostrando, tipo assim, nós temos pés, perna, quadril, tórax, costelas, ombro, braço. Fazer toda uma árvore genealógica dos ancestrais que herdaram isso pra gente. Lógico. Existe. Seria muito legal isso. Mas existe. Eu não sei se tem um livro mostrando exatamente... Não, assim, tem mostrando a evolução. Quando surgiu isso. Mas eu digo assim, pega o ser humano... mandíbula veio dessa época desse bicho. Então, mas é porque assim... Braço veio disso, perna uma coisa que acontece, isso é bem comum a gente ver. Pela união dos seus poderes. Imagina que você tem uma linha de ancestralidade. E aqui em cima você tem todos os bichos, certo? Certo. E aí você tem um ramo que sai daqui, outro ramo que sai daqui, outro ramo que sai daqui, outro ramo que sai daqui, que vai se ramificando mais pra cima. Tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, nesse raminho aqui surgiu a mandíbula. Todo mundo daqui pra cá ou daqui pra cá tem mandíbula. Todo mundo daqui pra cá não tem. Então tem essa informação de quando essas estruturas chaves vão surgindo em grupos. Então, a gente já fez essa brincadeira várias vezes, o Pirula fazia também. Você é um peixe totalmente modificado para viver na Terra. Por quê? Porque você tem várias estruturas como membros anteriores, que em peixes são nadadeiras ósseas, não em todos os peixes, mas em alguns peixes são, e que vão se transformar nos seus braços. Então lá atrás você fala, aqui surgiu o braço. É que não é o braço igual o seu, mas existe essa informação. Que aí peixe a gente chama nadadeira. Que no preço a gente chama de nadadeira, mas a estrutura óssea e muscular praticamente é a nossa estrutura, só que modificada. Mandaram bem, peixes. Então existe essa informação. Olha aqui, ó o resultado aqui, ó. Do mesmo jeito que você tem peixe pulmonado, por exemplo, que já tem pulmão, ou vivendo hoje, inclusive, mas você sabe que sobe e respira sem precisar oxigênio. sair correndo. E que pode morrer afogado. O peixe que pode morrer afogado. Peixes pulmonados, obrigado. Já agradeceu a sua ancestralidade hoje, Você devia ter um altar em casa para os peixes pulmonados. É isso que peixes quer dizer. pulmonados. Aí você acende os peixes de mandíbulas. Boa. Seria sensacional, né? Só que ia muito altarzinho com várias espécies. Várias espécies e obrigado, ancestralidade.
Obrigado. Muita luz para vocês. E eu acho que é por isso que quando a gente olha para esses bichos do Cambriano, a gente acha que eles são alienígenas. Porque eles têm padrões corporais que não tem mais nada hoje em dia que é parecido. Eu gosto de comentar para vocês que se não existisse girafa hoje em dia, as pessoas iam olhar para a girafa e falar, nossa, como eu queria ter visto uma girafa. É verdade. Olha que bicho bonito. Olha que incrível que ela é, mas porque é um bicho muito louco, mas tá vivo até hoje. Você fala girafa, eu consigo imaginar uma girafa, né? Então eu consigo imaginar, beleza, já eu sei vi. o que é e tal. E é um privilégio, né? A gente vê esses animais vivos. Eu tava fazendo a live ontem sobre tamanho de dinossauro, e aí um cara comentou assim, poxa, eu queria viver numa época em que existia animais grandes desse jeito. Eu falo, cara, mas você vive na época em que existem animais grandes desse jeito. Você só acha que os outros eram mais legais porque você não viu. Exato. Porque, cara, um elefante africano é um negócio bizarramente absurdo. Uma girafa. O maior animal de todos os tempos da história do planeta que a gente conhece vive hoje, que é a baleia azul. Exato. Olha que eu tive muita resistência em aceitar isso. Porque a gente está acostumado que os dinossauros foram os maiores animais que viveram. Você tem aqueles pescoçudos. O nome científico dos pescoçudos... Saurópodes. Saurópodes, obrigado. E aí você acha, eles eram gigantescos. Com certeza era maior que qualquer mamífero hoje. E aí quando falaram, não, a baleia azul era maior que o saurópode. Eu fico, não, tá errado. Mentira. Isso. Tá errado. E a baleia azul não é Aí maior peguei que o o celular. saurópode. A baleia azul é muito maior que o saurópode. É muito O saurópode é muito grande. Mas Sim, a para um baleia bicho azul, terrestre. A baleia azul é um bicho muito descomunal, grande. cara. É um negócio Quase 200 absurdo. toneladas, é muita coisa. Então, assim, a gente tem que privilegiar também a gente conhecer a nossa fauna atual, que a gente normaliza ela, né? E a gente acaba olhando mais para o passado e valorizando mais o passado. Mas que privilégio nós temos de ainda sermos uma geração em que estamos vendo esses bichos na natureza selvagens. É legal ainda, demais. É legal demais. Porque daqui a uns, 500 anos vai estar tudo só em zoológico, né? Não, e a gente tem que pensar assim, outra coisa que eu acho que, aí vou perguntar pro especialista, que também a gente olha pro Cambriano, hoje a gente vive uma época que você tem muita diversidade de mamíferos, por exemplo, que não existia no Cambriano, que você não tinha nem há 160 milhões de anos atrás, você já começava a ter uns Não bichos tinha nem vida em terra firme ainda. Nem vida em terra firme Era ainda. só vida no mar. E aí você olha, por exemplo, cara, a diversidade de mamíferos que a gente tem hoje é bizarra, cara. A gente tem mamífero com bico, a gente tem mamífero com, cara, de tudo que é jeito que a gente imagina, que a gente também é estranho. Você pega um pangolim, por exemplo, cara, é um bicho muito louco. É um bicho é legal muito louco, pra cacete. E que se tivesse num livro de palha, a gente ia falar, meu, olha que legal. Como eu queria esse ter visto bichinho, um como desse eu queria ter vivo. visto um bichinho desse vivo, Mas e tá ele é um vivo. Pokémonzinho, tá ali. Imagina se tivesse um livro que pegasse você pela mão e fosse passando por esses períodos, essas eras, Imagina, Carlos Rua. mostrando eu ia querer um cada desse. bicho um por um, até você ter dimensão dessa distância toda desses animais até a gente. E se fosse em quadrinho? E que fosse biologicamente correto, revisado por biólogos especialistas na área, Carlos Ruas. Ó, que é isso? Deus? Meu Deus! Oh, meu Deus, Carlos Ruas! Olha o que eu tenho aqui, gente! Meu Deus! Olha uma revelação! Nunca tinha visto esse livro na Gente, vida, Carlos amigos Ruas. da ciência! Meu Deus! Gente, o Emílio foi revisor desse livro, Bruno foi revisor desse livro, e esse livro é exatamente isso, tudo que a gente está conversando agora. Ele pega você pela mão para introduzir ciência, vou vender meu peixe aqui, vou tacar confete. Na verdade, a gente só tá aqui pra isso, né? Vamos parar de enganar os outros, né? Foi uma coincidência. O mesmo. Bruno tava passando na Foi uma calçada. coincidência. exato. A gente chegou e falou, opa, vamos gravar. Não, quando eu olhei pro lado, tava aqui. Tava aqui, você nem tinha combinado. Pois é. Então, assim, ó, desde o que é fóssil, como o fóssil se forma, como são as camadas, a importância das rochas para explicar a história do nosso planeta e cada período do nosso planeta, de lá até os tempos de hoje, com muita diversão, com muito quadrinho, de forma didática, com ilustrações de paleoartistas como o Júlio Lancelotti, como Heitoresco. Então, uma equipe maravilhosa, com muito carinho e amor, um projeto meu e do meu irmão, Guilherme Bom, que a gente tem esse sonho e esse desejo de criar materiais didáticos explicando ciência para todas as idades. Então, uma coisa que eu acho que é legal de contar essa história, Ruas, é que o primeiro livro eu sou revisor, sim. E aí nesse segundo livro eu tava fazendo a revisão, ele me manda a parte de dinossauros. E eu falei, cara, não tem a menor capacidade técnica de avaliar isso. Ele falou, cara, você conhece alguém bom pra isso? Eu falei, mano, tá aqui o contato, escreve pra ele, vocês que se virem. Aí mandou pro Bruno. Aí o Bruno foi fundamental também. Não, o Bruno foi fundamental. Pra revisar o a conhecimento parte... dele de paleontologia, foi fundamental. de história das eras, sabe? Engrandeceu muito
E ficou muito legal, assim, o livro tá muito completo, assim, em todos os períodos, valorizando espécies brasileiras, que pra mim é sempre uma coisa muito importante, porque ficar babando ovo pra Tiranossauro Rex, pros bichos pré-históricos americanos, e os bichos brasileiros, tem várias espécies brasileiras Tem incríveis, os nossos também, Então, principalmente pterodátilos. Que não são dinossauros, né? que não são dinossauros. Que não são exato, dinossauros. A grande parte deles são encontrados aqui no Brasil. Exato, muitos Tem umas deles. espécies muito loucas. E, se você chegou até aqui, se você quiser conhecer mais sobre ciência, se interessar mais por ciência, conhecer a história do nosso planeta, levar isso para sua escola ou introduzir ciência para os seus filhos, esse aqui, irmão, Ou para é você o mesmo. livro. Ou para você mesmo. Ou Eu pra gosto do você livro mesmo. sendo adulto. E se você chegou até aqui, eu vou botar aqui na descrição um cupom de desconto de 10% para você adquirir esse livro na lojinha. Só para quem chegou até aqui nesse vídeo. E qual que é o código do desconto? Vai estar na descrição, porque eu não sei qual que é. Tinha certeza. Amigos 2. Não, pode ser 3 elementos. Olha que ideia boa que eu tive. 3 elementos. Você tá no 3. Ah, que aí eu vou saber que foi por causa dos 3 É elementos. lógico! Ai, Emílio. Olha o marketing aí. Olha o marketing aí. Tá, Caceta! vai ser 3 elementos. Confirma aqui na descrição se realmente virou 3 elementos. Mas vai ser 3 elementos que eu vou lembrar Pois o Ruas de se a ser minha 3 equipe elementos. permitiu esse cupom de 10%. Se não tiver na descrição, é porque minha equipe não permitiu isso. Caceta, Ah, cara. uma equipe tem que passar. Não, eu pelas entendo que é uma pessoas, equipe, né? mas achei que você tinha combinado com as pessoas. Não, de- pensei nisso agora. E lutarei por isso. É isso, Carlos. Lutarei Ruas. pelo seu direito É de isso. ter 10% de desconto nesse livro maravilhoso. Bruno, Emílio, obrigado por terem participado É desse isso, material tamo maravilhoso. junto. Eu sempre tô aqui. O Bruno, Bruno. Que ainda bem esteve aqui para engrandecer Bruno, o nosso obrigado papo. você e Amanda, sua esposa, por terem vindo aqui também, estarem participando aqui desse quadro com a gente. Vocês sempre trazem informações curiosíssimas e maravilhosas sobre o nosso planeta e os bichos que já habitaram. Foi pouco tempo. Pois é, tanto Dá- bicho. tanto Separamos bicho. tanto bicho pra falar. Acabou. Pois Vai é. ter que voltar para falar de novo. Vamos marcar de voltar Vamos. e gravar uns 3, 4 quadros só falando desses bichos. Tem muito. É porque tá o falando. assunto ele foi para outros caminhos que a gente não tinha previsto, como sempre acontece, Não, mas eu acho que gosto- foi engrandecedor. Eu gosto disso. Acho que foi bom. Deixa aí, deixa acontecer. E aí um recado pra todo mundo, o link do Zoomundo tá aqui embaixo. O cardzinho tá com o vídeo que o Bruno falou. Cliquem aqui no card e vão lá ver também que no Zoomundo tem um monte de coisa muito E legal vocês pra estão vocês com verem um projeto agora também, né? Tamo também, a gente tá com uma viagem pra África do Sul, Ok. né? Então, pra quem quiser acompanhar a gente, é só acessar zoomundo.com.br. A Aham. gente vai contar as coisas lá ao vivo dessa viagem, o que vai estar rolando, safaris, cavernas, dinossauros sul-africanos. E a gente também está produzindo agora o documentário. O Catarse acabou no passado, né? A gente finalizou. Mas a gente está produzindo um dos maiores documentários já feitos sobre paleontologia brasileira. Excelente. Visitando cada um desses locais aqui no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais, Belo Horizonte e vamos em abril agora para o Rio Grande do Sul. filmar os- Publicação no canal. Vai ser o publicado documentário sai inteiro gratuitamente. gratuitamente no canal. Exato. Excelente, bom Eu Lá acho no demais. que é Zoomundo. pouquíssimo divulgados locais de dinossauros no Brasil. Eu lembro quando eu estava vindo de uma viagem de Goiás para São Paulo e eu parei para descansar no meio do caminho. E quando eu parei nessa cidade, eu vi que passou uma placa assim. Achei que você falou, eu vi que passou um dinossauro. Imagina. Um Uau! passarinho, talvez. É, talvez vários dinossauros na estrada. E aí tava lá, Museu dos Dinossauros. Que cidade que é essa, lembra? Qual que é a cidade? Interior de São Paulo. Monte Alto, Não. Marília, Se falar, eu vou saber. Não. o show, a Fernandópolis, É um Ele não vai bairro saber. que vive de dinossauro. São Carlos, Araraquara. Não, é terra do Chico Xavier. Ah, Uberaba, é em Minas Gerais. Uberaba. É em Minas é Minas? Gerais, É em Minas. sim. A gente passou por lá agora nessa viagem também. Ok, edição já corta direto pro... Não, que corta o quê? Pode deixar. Deixa ele se É, que eu confundindo tô aí. ali, Não, pode deixar. Isso é chato, pode deixar. Essa é a pessoa nossa sai. vida. Uberaba. Eu Uberaba. fiquei em Uberaba e eu descobri que tem uma região em Uberaba que tem escavações, que encontraram fósseis, que tem um dinossauro inteiro montado, e aí fizeram um museu e já tem comércio em volta. E Eu aí- fiquei, nossa, que legal. Só para contar uma curiosidade bem rápida disso aqui. Começaram a descobrir fósseis de dinossauro lá quando um paleontólogo foi para a cidade e ele foi num campo de bocha. Jogar bocha. Tá brincando, ele foi passear. Ele tava foi ao passear. Turismo, tava É. fazendo turismo, Ah. tá. E aí, nesse campo de bote, o pessoal falou pra ele: olha só que legal, aqui a gente joga bote com essa pedra redonda. Porque essa pedra redonda tem um monte aqui, e você joga, ela rola melhor. Ela já é pesadona e rola bem. Na hora que ele pegou a pedra, ele viu marcas de casca de ovo. Ele falou: me mostra onde vocês encontraram. Aí eles foram lá e mostraram. Eles estavam jogando bote com ovo de dinossauro.
Uau! Com ninhos e ninhos inteiros de dinossauros pescoçudos, de saurópodes, cada bolona desse tamanho assim. A galera tava jogando bocha com ovo de dinossauro de 80 milhões de anos. Por mais ou isso menos. que é legal a ciência, né? Que é o cara olha aquela bola de bocha e Exato. fala, gente, eu acho que isso não é só uma bola de bocha. Só uma pedra qualquer. Que legal essa curiosidade. E aí Eu sabia. descobriram, a partir disso começou a escavar mais, Aí aí você descobriram vai vários achar. dinossauros, Virou um sítio vários arqueológico, crocodilos. né? Virou um sítio Arqueológico, não. paleontológico. né? Paleontológico. Paleontológico. E criaram todo um ecossistema ali de museu, comércio. Eu adorei, fui lá, visitei. Foda, Não, é muito cara. E eu, legal. eu pensei assim, gente, eu que amo ciência, eu não sabia que tinha isso aqui. Eu parei pra dormir nessa cidade. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Tropecei ali. Eu falei, gente, que genial. Quantos outros cantinhos no Brasil Exato. que tem dinossauros, museus, sítios, e a gente não sabe. Então, legal vocês estarem trazendo isso. E divulgando para as pessoas justamente saber e dar valor pro que a gente Claro. tem, né? Porque o brasileiro tem muito a síndrome de cão vira-lata e acha que nada nosso presta, não tem nada de bom aqui. A gente tem fósseis absurdamente lindos e impressionantes. Os primeiros dinossauros do mundo são encontrados aqui no Brasil. Então, pô, Esse projeto de vocês estão rodando o Brasil, passando por todos esses lugares, sítios, museus, exato. etc. E aí a ideia é com o tempo, né, com pegar E patrocínio e isso. tal, e ampliando e ir para Tá. todos os locais do Brasil com fósseis para mostrar para as pessoas. Ainda não, ainda não tá liberado agora. Não, o primeiro episódio deve sair em abril. Tá sendo construído. Tá Foi sendo eles estavam construído. viajando? A gente tá viajando assim semana passada. Semana passada. Ok. Era isso. E quem quiser apoiar, ainda pode apoiar esse Não, o projeto? Catarse já acabou. Esse O Catarse já acabou, mas Tá. quem quiser, manda um alô lá pra gente, que a gente tem recurso ainda, consegue angariar recurso com a conta Pix Ok. ali, pra ajudar a ir pra mais lugares. E em breve, assim, a gente deve pegar os infográficos que a gente tá produzindo e também colocar disponível no canal pro apoio. Excelente. Então, Maravilha. quem quiser apoiar, Só tamo tem aí. uma coisa que eu fico triste. Paleontologia acabando com a bote. Nunca imaginei que existiria essa rivalidade causada pela ciência brasileira. Não, os velhinhos devem ter ficado pé da Puto, vida, né? acabou com a minha bola. Devolve minha bola! Exatamente. Você Não, pegando as isso bolas... é um ovo! É minha bola! É isso, exatamente. Aerodinâmica É minha bola dele. favorita. Pô, é foda. Coitado dos velhinhos. Pois é, então fica aí essa conscientização. Boa. Não jogue bote. Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com mais ciência para a sua vida. É isso. Valeu.